Amigos, boa noite. Antes que nós iniciemos a nossa palestra efetivamente, nós estamos trazendo os nossos últimos dois lançamentos, antes do Espiritismo na Saúde, os últimos dois lançamentos, que são dois contos, onde nós já atingimos, com esses dois livros, 60 livros editados. Então, O Brilho do Vidro é a história, é um conto de um adolescente, e a relação do que o exemplo, a educação e o exemplo, principalmente da parte, que ele é um garoto, da parte do seu pai, exerce na criatura. Né? Nós sabemos o quanto a influência é poderosa, tanto de um lado quanto do outro. Essa é a temática desta obra. Esta outra obra, bom, o nome já diz exatamente sobre ela, né? A Vida era uma Festa, porque trata do indivíduo com potenciais em relação às questões materiais, na parte financeira, e a postura dele diante de movimentar esses recursos que nos são emprestados, não é verdade? Porque somos todos usufrutuários dos bens divinos, a começar do próprio corpo. Que por mais que você goste dele, esteja bronzeado, malhadinho, etc., né, todo bonitão, não se leva a ele como souvenir quando a gente desencarna. Né? Mas se pode aproveitar bem a existência através dele, não é verdade? Esticando-a, quanto mais, melhor. Aliás, não se inserindo nas estatísticas que André Luiz, através da psicografia de Chico, nos informa de que, lamentavelmente, é enorme, é esta palavra mesmo, é gigante o número de criaturas que desencarna muito tempo antes da hora. E em dois aspectos que levam as pessoas para o túmulo muito rapidamente, apesar de ser um conta-gota, mas é um grande redutor de existência, em torno de 20 a 25 anos, em torno de 20, tem uns que são mais apressados, né? Tem infarto no miocárdio, então aí esse número é maior ainda, em matéria de redução. Mas um número que é significativo de 20 a 25 anos é por sermos estressados e mal-humorados. Então, sabe aquele cidadão que levanta e diz assim, fala comigo de manhã que eu sou um bicho? Se já topou com isso? Se é você, disfarça a partir de agora, né? Mas o fato é disfarce. O ponto é, seja caridoso com essa criatura e, se for com o próprio, fale com ela no espelho e diga com muita caridade, meu querido, minha querida, você vai morrer mais cedo. Por que vai? Por que vai? Porque há um dispêndio de fluido vital, porque nós não recebemos, já é assunto da noite, mas nós não temos uma carga de fluido vital exata para o nosso período de existência. Uma célula, segundo já é comprovado, ela faz um processo de renovação, né, de substituição, 50 vezes. Significa que o desencarne é a impossibilidade dela, à medida desse processo acontecendo, né, até o determinado momento que ela já não consegue mais assimilar fluido vital. Ou seja, a vitalidade vai reduzindo. E aí acontece o fenômeno chamado morte, que, na verdade, é a morte do corpo físico. A realidade da mente continua, etc. Mas é como acontece. O processo do mau humor, do estresse, etc., ela acelera esse processo. E, obviamente, a captação de fluido vital através da comida, da natureza, do sol, do cosmos, etc. Né? Isso vale um estudo, né? Através dos centros vitais, ou centros de força, como é feita a captação, ao que acabar acontecendo, há um processo de aceleração e o nível de captação é reduzido e o indivíduo morre mais cedo. É uma maravilha, nós sabemos disso, sim ou não? Porque dessa maneira nós procuramos fazer o quê? Fazer um trabalho em nosso próprio favor. Isso é a bênção da doutrina em nosso favor. Nós temos também uma data, antes de passarmos para
a data, nós queremos dizer que as promoções aqui no Psenology continuam. O lucro é do centro, né? O centro só tem o custo da editora. O lucro total é do centro. E as promoções, elas continuam como você já conhece. Um custa 10, dois custa 20. É uma beleza. Então, você já sabe que, né, pode ter esse desconto fabuloso, etc. Mas, na realidade, pessoal, toda a movimentação de natureza financeira, através do jantar, dos salgados, dos livros, etc., são para o pagamento das despesas, né? Os espíritos não materializam dinheiro para pagar aluguel, conta de luz, água e coisa do gênero. Isso não existe. Se eles materializassem dinheiro, ou seria um falsificador, ou eles estariam pegando dinheiro de alguém, né? Porque às vezes, achado não é roubado. Não, juridicamente é furtado. Porque se é achado, pertence a alguém. Então, ou seria furtado, ou seria um processo de falsificação. Fora isso, é realmente da mesma maneira que a gente tem que labutar para poder fazer o pagamento. Bom, vamos lembrar que em outubro, se Jesus é o médico das almas, Kardec é o seu assistente, não é verdade? Ele aniversariou agora recentemente, 3 do corrente mês, né? Hoje representaria 215 anos do seu nascimento, na data de 3 deste mês. Hoje, nas suas preces, se você se lembrar, faça uma prece por esse missionário que, na verdade, né, trouxe para nós o Evangelho redivivo. O Espiritismo não é novidadeiro, ele é o Evangelho redivivo. Essas fotos que uma delas, inclusive, né, que é uma beleza digitalizada, não existia foto colorida de Kardec na época, obviamente não poderemos esquecer da Amélie Baudet, sua esposa, né, que é uma foto dela mais jovem, porque a única que existia e foi encontrada essa dela mais jovem, ela já era uma octogenária. Evidentemente, o tipo de traje, cabelo, etc., mostra uma pessoa de mais idade, né? Então, a vestimenta, o comportamento mostrava. Mas, segundo os biógrafos contemporâneos de Kardec, Kardec era uma criatura altamente bem-humorada. Contador de causos engraçados, era uma criatura engraçada, assim, feliz. Claro, espírito evoluído tem que ser feliz. Mau humor, melindres e coisa do gênero, fica tudo no umbral, reencarna na Terra, né? Que é só uma extensãozinha leve, né? Mas é uma realidade, né? Espírito superior, imagina, Jesus, traçaram um panorama de Jesus, que Jesus era uma criatura triste. Isso é uma bobagem. Você pega aquela carta de Públio Lentulus para o César, para o Tibério, que era o César da época, ele diz que Jesus, nas palestras, alegrava as criaturas. Claro, o espírito superior tem que, né, jogar as pessoas para cima. Para baixo a gente encontra toda hora, a gente que nos joga para baixo, não é verdade? E que nos adoece, inclusive, porque já é doente, e se a gente entra no regime energético da criatura, fica doente junto. Mas espíritos superiores são assim. Agora, você vê essas fotos, né, das criaturas todas sisudas, etc. Por que isso? Porque, na realidade, a exposição era longa. Então, era ainda um tipo de equipamento cuja exposição era longa. Então, não dava para piscar, não dava para sorrir, não dava para respirar, não dava para fazer nada. O equipamento que se usava na época de Kardec era este aqui, ó, que o sujeito instalava numa bicicleta para poder levar, para fazer a foto. E como o indivíduo sempre poderia mexer alguma coisa, o fotógrafo levava uma engenhoca para poder pôr o seu modelo encaixado nela. Prendia o sujeito, não respira, não pisca, não pensa. Por isso que você vê a mão do indivíduo, já percebeu as fotos, a grande maioria das fotos, a mão do indivíduo está assim, olha. Percebeu? Olha ela apoiada na cadeira. Aí o cara dava um retoque para esconder a engenhoca que ele usava. Aí o indivíduo, você vê o indivíduo com um semblante sério, por vezes assim, sisudo, mal-humorado, né, dando uma impressão que ser sério tinha que ser mal-humorado. Não, se você for uma pessoa séria, você pode ser pessoa séria e feliz. Se você for mal-humorado, você vai morrer primeiro. Então, tá certo, pronto, resolve o assunto.
Vamos falar do que nos interessa, não é? O espiritismo na saúde. Na realidade, se nós formos analisar os aspectos do que o espiritismo está fazendo para a saúde, é de impressionar com o trabalho, por exemplo, não só desta alma iluminada que acabamos de prestar uma homenagem singela da sua existência, que em 16 anos ele produziu todo o material da codificação, mais todo o material da Revista Espírita, mais alguns outros livros que ele escreveu, independente do trabalho dele, que era de escritor, pesquisador, tradutor, etc. Bom, a vida do homem é uma vida assim de sacrifício, não só para os franceses da sua época, e livros do Kardec foram, os livros do Kardec, não, perdão, do Hippolyte Léon Denisard Rivel, que era o nome dele como escritor, livros de aritmética da época, de matemática, foram ainda encontrados no início deste século numa cidadezinha, numa escolinha de uma cidadezinha francesa, dada a qualidade que tinha do material para o desenvolvimento das crianças. E, na verdade, você tem um trabalho de continuidade onde Chico Xavier, um indivíduo que teve o 4º ano primário, do antigo primário, ainda repetente do 4º ano, porque foi colocado para trabalhar numa fiação de algodão, o que lhe comprometeu a saúde, porque com 8 anos de idade, nas companhias de fiação de algodão não se tinham câmaras de pó, para tirar aquele pó que fica suspenso. Mesmo nessas companhias, com essas câmaras de pó, as pessoas ainda precisam, os profissionais precisam usar máscaras, porque a poeira da fiação do algodão adentra pelas narinas, evidentemente, não só, e acaba principalmente atacando os pulmões. Por isso que a gente vê uma história de Chico Xavier com uma fragilidade enorme nos pulmões. E questões, por exemplo, como pneumonia, que ele teve 2 vezes pneumonia dupla. E era uma situação de fragilidade por uma condição que lhe foi imposta, porque o pai queria interná-lo porque achava que o filho estava ficando maluco, ou seja, que ele era esquizofrênico, porque ele via gente morta, falava com gente morta. E o padre, veja que maravilha, né, como o plano espiritual usa de recursos sem agredir as pessoas. O padre da paróquia vai, então, sugerir ao pai de Francisco Cândido Xavier que o colocasse para trabalhar e não o internasse. Porque se ele fosse internado, ele seria mais um elemento de despesa na condição dos 15 filhos que aquele homem teve, com 2 esposas. É porque não tinha televisão e ele vendia bilhete de loteria federal. E bilhete de loteria federal só vende durante o dia. Aí o fato é que, imagina 15, mais os 2, mais o casal 17. Imagina como era o nível de vida do indivíduo. Muito bem, mas essa criatura de 4º ano primário, inclusive repetente do último, ele, entre tantas obras, psicografou, a partir de 1945, ele psicografou 16 obras, só vou falar do André Luiz. Livros que em 75 anos não foram escritos para aquela época. Se você pegar as obras de André Luiz, nos aspectos que ele fala do avanço de tecnologia, da medicina, etc., são obras que estão tendo as comprovações das informações de André Luiz, começaram a partir do 16º ano depois de uma delas. E deu-se continuidade e a ciência ainda não atingiu, e em matéria de tecnologia muito menos, nós não atingimos ainda o nível de informação que está ali e os recursos que são apresentados. Internet, celular, veículos movidos a eletromagnetismo sem trilho, etc., já constavam do nosso lar, com outro tipo de denominação. Comunicações que eram feitas entre... Aliás, o que acontece? Nós não criamos nada, nós descobrimos. Porque o Criador, obviamente, é Deus. Mas óbvio que ele não vai fazer criação dos aspectos que nós adaptamos para a nossa necessidade. Mas nós descobrimos, até a ponto de você pegar aquele livro Os Mensageiros, quando André Luiz está no Campo da Paz, falando com Alfredo, que é o dirigente do Campo da Paz, ele se refere a uma tela
do que é o martírio de São Denis. E ele diz que maravilha esta tela do martírio de São Denis, né, que foi o Bonnat que pintou. Ele disse, a original desta tela está no Panteão de Paris. O Alfredo disse, não. Aquilo lá é a cópia. Esta aqui é a original. Diz assim, mas como? Disse, o Bonnat, no processo do desdobramento natural do sono, vinha até aqui, olhava o quadro, voltava para lá e pintava. Incrível, né? Incrível. Por isso que nós vamos descobrindo e vamos adaptando de acordo com as nossas necessidades. E essas obras todas que tratam dos elementos relacionados à questão da saúde, todas elas, em determinado momento, foi até uma das mais importantes, foi Missionários da Luz, que foi, aliás, motivo de uma contestação de uma equipe médica. Quando André Luiz falava a respeito da glândula pineal, na época ainda conhecida como epífise, e agora poderá ser classificada como corpo, dada a sua importância, não só em relação à nossa organização somática, como a condição de trabalharmos os aspectos que são chamados dos sentidos espirituais, que é ela que faz a ponte. Por isso que quando você ouvir, todos são médios, sim, todos nós somos médios, porque todos nós temos a glândula pineal, que é exatamente a antena emissora e receptora daquilo que se recebe em todos os planos, onde as ondas eletromagnéticas emitidas pelo pensamento são captadas, sejam de encarnados ou de desencarnados. Então é uma realidade a mediunidade na vida do ser. Depende do grau, só depende disso. Das nossas propostas de trabalho. Mas, a rigor, todos nós o somos. Mas, muito bem, ele vai uma equipe de médico para Uberaba para conversar com o Chico, e eles disseram, olha, o André Luiz cometeu erros graves aqui na informação que ele está nos dando. Aí o Chico disse, olha, como vocês queriam fazer uma reunião comigo e eu não sou o autor, eu convidei o próprio. Então, o autor está aqui participando, né? E ele disse o seguinte, que os senhores hão de desculpá-lo, mas os senhores todos estão errados. E ele está certo. É tudo uma questão de tempo. Incrível, né? E está sendo. Por isso que a doutrina vai abrindo as nossas possibilidades em nos conhecer a nós mesmos. Ou seja, o que acontece com isso? A ciência espírita, ela tem recursos de educação também para a nossa saúde, não é verdade? Mostrando a necessidade de conscientização do paciente como parte fundamental de cura. Por isso, já dissemos aqui em outras oportunidades, se você for falar com um médico espiritualista, ele vai dizer que de 0 a 100, se você já ouviu, nós estamos repetindo mesmo, de 0 a 100, nós temos, para o processo da cura do indivíduo, 30% é a confiança que você tem em você. Os outros 30% é a confiança que você tem em Deus, porque se você não confiar em você, você não confia em Deus, né? É a lógica. Os outros 30% é a confiança que você tem no médico. Os outros 10% pode ser o efeito da medicação. Que às vezes você toma aguinha com açúcar, ou então toma placebo, pílula de farinha, né, e melhora. Enquanto que outros tomam uma medicação superpotente e a situação não muda. Por quê? Porque enquanto não formos médicos de nós mesmos, nós continuaremos sendo os pacientes em nós mesmos. Até porque, como é que se projeta a enfermidade ou a cura, se não é uma condição da criatura em relação à enfermidade, procurando inconscientemente, né, consciente muito melhor, procurando o restabelecimento daquilo que está íncito nela. Ou seja, os meus pensamentos em desacordo com a minha realidade, a nossa, que é divina, por isso que Jesus virou-se para nós e disse assim, vós sois deuses. Não é brincadeira uma colocação dessa natureza. É de uma profundidade impressionante. E ele completa, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Olha que coisa incrível. Ou seja, diante desta realidade, os pensamentos que adulteram esta realidade, que é nossa, que está íncita no ser, não é atribuição,
Está íncita no ser, os pensamentos, não estou nem dizendo, porque a palavra já é a materialização dele, né? As atitudes é a materialização dele. Mas quando nós emitimos um pensamento, nós colocamos, conforme diz Emmanuel no livro Leis de Amor, um agente energético na corrente da vida que volta para nós enriquecida do bem e do mal que nós desejamos. Claro, até porque ele é propriedade nossa. Então, obviamente, entendemos com clareza que somos herdeiros de nós mesmos. Não é uma beleza isso? Não tem de quem reclamar, apesar que a gente adora terceirizar. Eu sou assim por causa sua. Bem que mamãe falou que eu não deveria casar com você. Isso é terceirização. É uma terceirização mais moderna para os aspectos de que era o demônio que tentava. E quando a gente não tem mais essa figura, porque caiu em desuso, pega até mal, até mesmo em fantasia de carnaval, se você saiu de demônia, vão te chamar de ridículo. Né? Porque é totalmente ultrapassado. A gente joga para o obsessor. Que, aliás, nem precisamos, porque a gente já se basta. Através daquilo que se pensa. Daquilo que se deseja, tendo consciência disso ou não. Né? Porque apesar de se ter consciência, diz assim, é impossível o indivíduo que tenha consciência que ele pense de uma maneira que lhe seja prejudicial. Então tá. Então tá. Porque às vezes a gente sabe que não deve fazer. Mas a baba escorre. Não é verdade? Claro, por quê? Porque é uma inserção de hábito. E a ciência já sabe que o hábito não é uma coisa qualquer. É criação em relação ao cérebro, é uma via neuronal, ou seja, que é criada para aquilo. Você nem precisa se preocupar, porque ele está automatizado. A situação volta para que a gente repita, porque ele está efetivamente com o seu caminho marcado. Então ele volta de forma automática. E a gente vai e reincide. Por isso que o Paulo de Tarso diz nas suas epístolas aos Coríntios, eu sei que muita coisa não deveria fazer, mas eu ainda faço. Por quê? E olha, era um Paulo. Hein? Se ele não tivesse existido, o cristianismo não tinha a dimensão que tem hoje. Ou seja, significa que a força do hábito é tamanha, a tendência é tamanha, que a enfermidade surge nesse processo que adultera o ser que é divino, acumulando um volume de energias no perispírito que em determinado momento aquilo precisa ser expurgado. Quem teve furúnculo já sabe o que é isso. Vai inflamando, 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 ou você... toma coragem e abre aquilo, mas aquilo vai sair. É exatamente isso. A figura na questão do perispírito e vai para o corpo, que a gente chama de enfermidade. É a tentativa da cura do indivíduo nele mesmo, fazendo um processo de limpeza, de oxigenação. Quando o indivíduo se revolta, você percebeu que essa teve até uma imposição maior, né? Quando o indivíduo se revolta, o que acaba acontecendo? Não, nem precisa exagerar. Se bem que você já, você repete a situação. Não é fato? Porque eu estou com um problema. É a mesma coisa, eu tenho uma ferida e eu vou, em vez de tomar os cuidados adequados, eu pego a ponta da faca e fico cutucando. Mas é assim que acontece. No processo da reclamação, eu fico cutucando. O que acontece com a ferida? Ela não sara, ela não cicatriza. Você está com problema. Se cicatrizar e eu cutucar mais um pouco, ela abre de novo. É assim que funciona. Aí como é que é a cura? É exatamente inverso. Não é? É exatamente inverso. É quebrar a estrutura da criatura velha para a criatura nova. Então, o hábito não se elimina o hábito, se substitui. É um exercício. Da mesma forma que exercitando, nós colocamos os aspectos daquela situação desagradável, tomando ciência dela, é evolução. Quando a gente toma ciência que tem um hábito desagradável, diz Emmanuel, você já evoluiu. Por quê? Porque passou a racionalizar que se tem aquilo. Já viu alguém que tem o vício de linguagem usando, por exemplo, uma muleta que se chama né ou então tá?
Então a pessoa fala, né, chega uma hora que você só ouve aquela metralhadora do né, ou então tá, ou entende, na central de atendimento, entende, não é isso? Chega uma hora que isso é um vício de linguagem. Na hora que alguém lhe desperta a atenção para o fato, diz, olha, em 3 minutos eu parei de contar quando você atingiu o 100º né. Em 3 minutos, porque 3 minutos é bastante, né? 100º né eu parei de contar. A pessoa, preste atenção em você. É um processo de treinamento de autovigilância, né? De vigilância própria. Preste atenção em você. Se é o vício de linguagem, preste atenção em você. Se é o vício do pensar desequilibrado, preste atenção em você. Porque ele te leva a uma situação de comprometimento da própria saúde. Não é fato? E isso é provado. Nos Estados Unidos, numa pesquisa mais recente, talvez já tenhamos apresentado o resultado, que é um resultado simples, na última vez que estivemos aqui, que foi a respeito do câncer de mama, que se pesquisou nesse país, que se pesquisa tudo graças a Deus, se pesquisou, lamentavelmente, a incidência maior é no sexo feminino, apesar de que nós homens também podemos ter esse tipo de desconforto. Não é? Ou seja, mas é maior no sexo feminino. E foram buscar a causa do problema. E se chegou a uma constatação interessante, que a grande maioria se passava pelo desconforto dos nódulos nas mamas, tendo que fazer, às vezes, mastectomia total, por mágoa do marido. Vê se tem cabimento. Mágoa do marido. Então, tem uma razão simples. Perdoa essa peste, senão ela te leva para o túmulo. Você parou para perceber? Não é verdade? Perdoa essa criatura, senão ela te leva para o túmulo. Assim não é para ser capacho de quem quer que seja. Ah, mas eu já está longe. Perdoa de longe mesmo. Quebra o elo, porque o elo vai, é grilhão, é corrente. Vai te levar para o túmulo. A gente brinca com coisas que são sérias. Você pegar o Evangelho do Cristo, tem lá no Novo Testamento mais de 400 vezes Jesus falando em perdoar. Se você não tiver nada que fazer hoje à noite, pega ele lá, o Novo Testamento, e sai contando. Por quê? Porque nós não perdoamos para o outro, nós perdoamos para nós. Você não faz o bem para o outro, você faz o bem para você. Quando você perdoa, você resolve um problema seu. Ah, mas eu pedi o perdão, o sujeito não me perdoou, o problema é dele. Você não pediu, eu pedi, então está resolvido. Porque vem a turminha do perdoa e esquece. Não acontece isso. Você perdoa e tira do foco aquela situação, que é uma situação que faz com que a criatura viva no passado, comprometendo o presente, evidentemente, não tem futuro. Ou seja, quebrar as amarras. Lembrança é outra coisa. Nós vamos encontrar a pessoa, mas a pessoa, nós vamos nos lembrar do fato, sim ou não? Porque lembrança é questão de memória. Você esquecer, você tem que ter Alzheimer. Aí não tem problema. Esquece tudo, inclusive de você mesmo. Né? Mas é um fato. Mas o fato é questão de memória. Você vai lembrar do fato, mas o fato não te dá mais. Se tiver carioca, quando eu morei no Rio, era uma das terminologias mais fabulosas que eu me lembro. Se te der gastura, não está perdoado. Só está perdoado se você lembrar e não te der gastura. E é uma verdade. Pega onde? Via de regra, nesse centro de força. Quando você vê aquela criatura, dá aquele... Não dá? Você assim, justamente essa pessoa eu fui encontrar aqui. Eu fui outro dia num jantar, tinha várias pessoas, e entrou 2 que eu sei do desafeto. E não deu outra. Uma delas, eu vi no confessionário público, nos locais onde eu vou. Ninguém vem me contar coisa boa, só vem me contar coisa ruim. Aí, disse assim, você viu quem chegou? Não. Chegou tanta gente. Não, chegou aquela fulana lá, meu Deus do céu, tanta festa para eu ir, eu venho exatamente onde essa criatura vem, eu não sei o que fazer. Eu disse, faça prece. Faça prece, porque você está se envenenando. A figura está se divertindo aí e você está injetando veneno em você mesmo.
faça a prece, perdoe, né? Peça ajuda para perdoar, porque não é fácil às vezes, né? Depende do problema, às vezes não é fácil, sim ou não? A gente quer dar uma de santinho dentro da casa espírita, mas a realidade é que depende do tamanho do problema, é um exercício, né? É uma coisa que vai ter que, né, durar, é um trabalho que tem que ser feito. Às vezes é coisa muito grave, e aquilo que é grave para você pode não ser para mim, e aquilo que é para mim não pode ser para você, é uma questão de valores, de experiência, do jeito que a coisa te pegou. Mas para não se adoecer, utilize desse benefício em favor de você mesmo, não é? Bom, se isso é uma realidade para nós, imagina para o profissional de saúde que tenha conhecimentos espíritas e possua uma ação diferenciada, como ele pode, então, assistir as pessoas. Mas não pense que é um profissional de saúde, porque ele está envolvido, ele tem uma formação nesta área. Nós somos médicos das criaturas com as quais nós nos relacionamos, ou podemos ser, né, evidentemente, carrascos dessas criaturas. Sim ou não? Nós podemos agir como profissionais da medicina. Claro, ninguém vai fazer receituário, não é nada disso. Apesar de que nós, no Brasil, gostamos de umas receitinhas. Né? Toma chá disso, chá daquilo, come isso, come aquilo. Se fizer tudo isso, você morre. De tão saudável que você vai ficar. Porque é chá daquilo, come isso, é banana, aveia. Você comer tudo aquilo, você vai ficar desse tamanho. E talvez aí você morra obeso, mas talvez feliz, né? Vai saber. Aí o ponto é que não é essa relação, mas é uma relação de que, tendo conhecimento da doutrina, pelo mínimo que tenhamos, nós podemos ser elementos de saúde, não só para nós, mas projetarmos no outro. Porque a gente sabe bem, pessoal, nós adoecemos em contato com gente doente, se nós não nos permitirmos. Ou podemos ser veículos de saúde. Não existe gente que às vezes fica doente na casa e de repente ele transfere, porque ele cria um processo de dependência chantagista, que fica todo mundo doente junto com ele. Porque é um processo de contato energético. Se eu vou assimilando essas energias, obviamente, uma hora eu estou com um dos órgãos meus mais fragilizados, a minha imunidade não está 100%, depende de como eu estou vivendo, o meu dia a dia, a situação. Todos nós temos fragilidades por dia. Um dos órgãos nossos sempre estará frágil em determinado dia. Isso é uma realidade para nós. E essa assimilação energética no ambiente vai fazer o quê? Vai atuar exatamente em momentos em que a nossa vigilância se descuida sobre nós mesmos. Aí fazemos um verdadeiro trabalho de sucção daquela energia, compartilhamos e acabamos, por vezes, adoecendo. Mas, utilizando da vigilância, nós podemos entrar em prece, quebrando essas estruturas e orando por aquela criatura para a recuperação dela. Você será um médico do espírito naquele momento, sim ou não? Não é suspender tratamento médico nenhum. É a postura da criatura nessa condição. Mas, falando a respeito da medicina, nós temos aí uma parte histórica, né, de como a coisa foi surgindo na nossa vida. Nada surge de repente. Você deve conhecer esse cidadão aqui, né, que era o Apolo, o deus Apolo. Aí o Apolo, como era Deus, sabe como é que era? No século V a.C., ele conheceu uma terráquea, vai saber que terráquea que era, né? Para o Deus ficar apaixonado pela terráquea, devia ser um monumento, né? Porque até o Deus balançou, e aí ele começou a ter um relacionamento com a terráquea, e nesse relacionamento nasceu o Asclépio, ou Asclépios, que é o deus da medicina. Conhecido o Asclépios em Roma, tem até um templo dele, esse é um dos pedaços de um dos templos, como Esculápio. Médico também já teve no passado uma denominação assim, lembram-se? Claro que não se lembram, né? Porque não tem essa idade para lembrar. Aí, mas era você vai ao Esculápio, o Esculápio era o deus Asclépios, mas para os romanos ele chamava Esculápio. O Esculápio tinha um templo bacana, um deles, esse era em Roma. Olha a beleza que era o templo do Esculápio. O que acontecia dentro do templo do Esculápio? O pessoal ia lá e se internava. Era o processo do incubatio. Incubatio era internação. Então eles se internavam para dormir no local e ter sonhos. Os deuses trariam sonhos a respeito da enfermidade que eles tinham. Aí então os sacerdotes
que você tinha lá um misto, né, de médico e sacerdote, iam interpretar esses sonhos. Caso o doente se recuperasse, ele pagava uma taxa. Você vê que pagar médico já vem, ó, de longe. Ele pagava uma taxa, caso ele se recuperasse, porque caso ele morresse, o cidadão não ia receber absolutamente nada. Mas o fato era que era uma maneira de se tratar. Interessante que, vendo esses aspectos da história, fazendo uma relação, você tinha o quê? Claro, sem conhecimento, né? Qual era o nível de conhecimento? Praticamente nenhum. Mas havia uma preocupação com o indivíduo integral. Não era assim? Se procurava a integralidade do indivíduo para tratá-lo. O que foi mudando com uma ciência, né, com visão unicista, mecanicista, aonde o indivíduo começou a procurar tratamento sem cura, ou seja, resolver o problema que tem em determinada situação, né? Aí se vai a uma situação, porque literalmente, eu quero resolver o desconforto que eu tenho na minha dor que eu sinto, por exemplo, no meu desconforto que eu sinto, nem dor às vezes depois de uma refeição. Aí a gente vai lá e verifica que é gastrite. Mas aí toma remédio para gastrite e de repente percebe que as coisas não melhoraram e a gente volta com úlcera. Aí o indivíduo vai fazer um tratamento necessário para a ulceração. E se a gente não se cuida, pode ser coisa muito mais desagradável. Não é assim? Porque é um processo evolutivo. Mas se faz o quê? Se olha o problema. Claro que isso não é genérico, mas ainda é muito forte esses aspectos, né, da especialização. A gente às vezes se sente, por essas questões de especialistas, nada contra especialistas, em absoluto, mas por essas questões de especialistas, aquele boi de churrascaria, já viu não? Que ela todo traçado, onde tem cada parte. Então você chega lá, o indivíduo diz assim, qual é o problema, meu irmão? O meu problema é o escapamento. Então vamos cuidar do escapamento. Qual é o problema? O problema é motor, vamos cuidar do motor. Né? Vai cuidando do indivíduo por partes. Agora tem o indivíduo, como é que você chegou na gastrite? Por que você saiu da gastrite e foi para a úlcera? Por que você saiu da úlcera e foi para o câncer? Porque tem um elemento ali, aonde isso só é reflexo do que está se passando com a criatura. Se essa criatura é uma criatura descontrolada em relação às suas emoções, o que está se passando é reflexo daquilo que é o problema central, que é o descontrole das emoções, sim ou não? Ele só é reflexo, que pega um órgão que está, por vezes, até mais agredido, dependendo da alimentação que a criatura use. Às vezes, de repente, a pessoa tem uma alimentação desregrada, o que contribui, o que acelera o processo. Exatamente por isso que às vezes se procura o tratamento, mas sem a cura efetiva, porque a cura é da criatura que está, o espírito que está trabalhando esta situação de uma forma invertida. Não somos emissores de energias. O que é amar ou odiar? A energia é a mesma. Sublimada a gente chama de amor, desequilibrada a gente chama de ódio. Se não trabalhar essas questões que é do espírito, a sua emissão energética vai estar sendo assimilada por reflexo naquele órgão que já está comprometido. Olha como as coisas não são tão complicadas, né? Nós é que vamos complicando. Por isso que o Andrei Moreira, acho que ele já fez palestra recentemente aqui, né? Nessa obra dele, Cura e Autocura, ele diz o seguinte, a grande maioria dos doentes da humanidade deseja anestesia e não consciência. Ter consciência é buscar a causa, não é deixar o tratamento de lado, mas é procurar a causa. Por que é que isto está me incomodando? Para que isso está surgindo na minha vida? Tem uma resposta, não tem? Aliás, é André Luiz que diz isso no livro Sinal Verde. A dor é um aviso de que algo, e esse algo não está necessariamente no órgão, está refletido nele, e que algo não vai bem. E para quem eu pergunto? Para mim. Porque quem é que pode me dizer o que é? Aí as pessoas dizem, mas eu perguntei para mim e eu não obtive resposta. É claro, né? Porque você é ansioso até para receber resposta. Como é que vai ter resposta? Ela vem. Por quê? Faz parte da criatura. Não está fora dela. Mas aí uma pergunta que às vezes surge natural é assim, mas, por exemplo, por que eu fui para o Brasil e teve uma picada de inseto e eu peguei dengue?
Tive até uma médica que uma vez me abordou aqui na saída, que a gente tocou nesse assunto, e acabou ficando, não deu para dar continuidade no assunto. Mas por que eu peguei dengue? Sendo que o inseto, nem individualizado ainda aquela criatura está. Né? Ela ainda é grupal, aquela coisa, e a gente de repente vai para o país, passa tudo que pode, de repelente, propelente, seja o raio que for, e a hora que a gente esqueceu de passar, pumba, ele nos pegou. Não é verdade? E aí a gente sai e vê que coisa. Como é que eu pego? Porque eu atraio. Energeticamente eu atraio. O nosso pensamento não é um agente energético que você coloca na corrente da vida, que atrai pessoas e situações, e somos atraídos por pessoas, somos atraídos por pessoas e situações. Estejam pessoas no nível que estiver, estejam situações no nível de evolução que tiver. O maldito do chikungunya, do Aedes aegypti, me pegou. E por que não pegou aquele miserável daquele vizinho que merecia tomar 10 picadas ao mesmo tempo? Porque você é que merece, não é o vizinho. Mas por que eu mereço? Porque energeticamente eu atraio o bandido. Querem ver? É só... prestem atenção quando a pessoa diz assim, nossa, eu não vou naquele local porque eu tenho medo de mosquito. Todos os mosquitos vão atrás da pessoa. Os mosquitos ficam esperando. Lá vem a figura que diz que tem sangue doce. Não é assim? Eu tenho sangue doce, os mosquitos me adoram. Não tem sangue doce, coisa nenhuma. Você tem a vibração de medo. Faça um teste com um cão. Né? Fique com medo na frente de um Doberman, de um Pitbull, que não te conhece, para ver o que ele faz contigo. Né? Fique com medo deles. Será que ele vai me morder? Vai! Ele vai dizer para você, vou te morder sim, porque você está com medo. E eu registro pela minha pineal, olha o cão dando a explicação, eu registro pela minha pineal que você está com medo, porque você está mandando uma onda eletromagnética de medo, e eu vou morder você. E morde. Não é isso? Todo mundo que já foi mordido por algum, se é que foi, já passou por uma situação. Corra! Aí é que é bom mesmo. Se corre agora. Não é assim? Aí você corre. Aí eles adoram. Nossa! Vou liberar o meu instinto de perseguição. Eles adoram. Eu sei porque eu já corri e já fui mordido. Mas eu não conhecia o espiritismo ainda. Que se eu conhecesse, eu dava um passe no dito cujo, dizia, meu irmão, nós somos irmãos, mas vai se afastando, vai dando passe e vai se afastando. Você nunca sabe o quanto ele pode não querer ser seu irmão. Né? Em caso de dúvida, pró-réu, não é verdade? Em caso de dúvida, diz Emmanuel, opte pelo amor. Né? É a melhor alternativa. A pessoa não é essa situação, nós atraímos. Nós não só produzimos, como nós atraímos essas situações. Porque Deus não é injusto, as suas leis não são injustas. Não existe acaso. Aliás, acaso é um pseudônimo que ele usa quando ele não quer se identificar. Quando ele não quer dizer, é Deus, ele usa o pseudônimo de acaso. Não pode haver acaso. Há um processo de mérito, meritocracia. Que às vezes é duro, porque as pessoas vão no centro, recebem uma assistência, dizem assim, nossa, fulano melhorou, ele mereceu. Né? Até a palavra fica, a expressão fica suave, adocicada, mas tem aquele que diz, está passando pelo que merece. É duro, mas é verdade. Amenizado, porque o Senhor educa, não castiga. As suas leis são educadoras. Se a gente não prestar atenção, o processo passa a ser autoflagelativo. Não é verdade? Que é quando a gente se revolta. É um processo de autoflagelação. Porque as suas leis levam o indivíduo, aliás, elas estão íncitas em nós, estão na nossa consciência. É um campo impossível de ser alterado, que é um campo de Deus na criatura. Então a gente não consegue adulterar. As suas leis estão íncitas em nós na consciência. É a procura do ser em solucionar o problema criado por ele mesmo, tem a consciência disso ou não. Ou seja, é a tentativa do restabelecimento do equilíbrio do ser.
Então somos nós que, com essas leis íncitas em nós, estamos procurando nos equilibrar pelo processo da educação, né? Há um processo educativo nessas leis. A gente procura se equilibrar. Quando nós resistimos diante da realidade que somos nós vamos criar um processo de atrito. E o atrito gera calor, que a gente chama de dor. A dor por si só não é um problema, porque pode ser conscientemente, não é? Não atende porque pode ser Jesus, hein? E ainda dentro desses assuntos, né, tem um risco que você não tem noção. Aí, vai que ele diz assim, está na hora de você assumir a casa que está reservada para você no nosso lar. Você quer ir? Tem casa lá, de graça. Não precisa pagar nada. Mas só tem ticket de ida. Esse é o grande problema, né? Só tem ticket de ida. Aí o ponto é, nesse ajuste, quanto mais eu resista, mais a coisa dói. Não quer dizer, vou gostar de sofrer. Isso é bobagem. Ninguém gosta. Óbvio. O que a gente tem que procurar é aprender, e são as perguntas. Por quê? E para quê? Não é? Esta situação está acontecendo comigo. A resposta vem, às vezes, de uma maneira sutil e, via de regra, um processo intuitivo, porque está em nós. Então, vem intuitivamente. Porque, às vezes... E olha, o André Luiz ele é tão simples, mas tão objetivo, que nessa mesma obra já referendada aqui, O Sinal Verde, ele diz assim, se você for sair de casa de mau humor e vai estragar, evidentemente, o dia das pessoas, peça a Deus uma abençoada faringite. Né? Porque aí você fica com faringite, não vai falar, né? Não vai falar com ninguém, vai ter que se preservar e acaba, né, sendo benéfico para a própria pessoa e para os outros que não são obrigados a ficar engolindo o lixo que a gente carrega no nosso íntimo. Como nós não somos obrigados a levar o lixo dos outros para nós, mas é opcional. É sempre opcional, não é? O desaforo que o indivíduo te faz no trânsito para levá-lo para casa sempre será opcional. Se ele quer jogar o lixo dele pela janela, permita que ele leve o lixo dele para a casa dele. Porque você não é obrigado a compartilhar coisas que não lhe façam bem. Da mesma maneira que os outros, tendo nós consciência disso, os outros não merecem que nós queiramos compartilhar os nossos problemas, etc., para os outros. Por isso que quando te perguntarem, como é que você está, fulano? Diga sempre desta maneira, eu estou tão bem, que eu estou até desconfiado, de tão bem que eu estou. Eu estou tão bem que a pessoa... Sabe quem disse isso, mas não dessa maneira? Foi a Madre Teresa, que era de Calcutá, que ela disse, eu não posso permitir que uma pessoa que chegue à minha frente, saia da minha frente, que ela não posso permitir que ela não saia melhor do que quando ela chegou. Que postura, hein? Vou fazer essa pessoa sair melhor da minha frente do que do momento em que ela chegou. Tem que ser... Você pode dizer que está bem, a pessoa vira as costas, a pessoa vira as costas, você desencarna. Mas a pessoa saiu bem da tua frente. Isso é o quê? Não é fazer caridade? Fazer caridade levantando os outros da rua, amigo, isso é fácil. Não é verdade? Porque tem uma distância enorme. O duro é fazer caridade dentro de casa. Se você morar sozinho com seus obsessores, você também não vai sair sem essa. Né? Mas é uma verdade, esse que é o grande problema. É na hora que você chega em casa, na hora que você levanta de manhã, uma conquista, 80 mil anos atrás, a gente começou a exercitar o sorriso. Tem a capacidade de levantar, acordar de manhã, a pessoa dizer bom dia, e o indivíduo voltar, não na gruta, mas voltar no primitivismo do ser e responder com um mugido. Como é que você vai ser feliz, criatura de Deus? Como é que você quer ser feliz mugindo de manhã? Não é verdade? Como é que você quer ter saúde? Não quer aprender com a vida? Porque a vida é ensinamento puro. Eu preciso querer aprender com a causa.
usei o elemento da faca. Se eu pego esse objeto e eu utilizo ele inadvertidamente, o que eu posso causar para mim, não é? Eu posso fazer um talho na minha mão, tem até uma propaganda, um comercial na TV, que o indivíduo está cortando e a Martha Stewart está falando, você tem que tomar cuidado com a faca. Ele, pá, corta o dedo. Aí o fato é, bom, mas aí não termina aí, o comercial lá continua. Ele acaba caindo pela janela do edifício. Aí é o dramalhão. Aí o fato é, mas não é uma realidade, eu faço um talho. Não, muito bem, eu vou ter um desconforto nessa situação? Vou. Tem um aprendizado aí? Tem, se eu quiser. Mas eu vou ter que fazer sutura, tomar anti-inflamatório, tomar isso, tomar painkiller, blá, 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 blá. Né? Às vezes, dependendo do tamanho do problema, botar tala, né? Botar meu braço numa tala e coisas do gênero. Mas eu tenho que, a próxima oportunidade, eu não posso ser negligente. Porque eu posso me ferir de novo, né? E às vezes até mais gravemente, não é? Então, a rigor eu tenho que prestar mais atenção. Eu tenho que tomar mais cuidado. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer um processo, nesse exemplo simples de aprendizagem em relação àquilo que eu estou fazendo. Se isso é uma realidade com a faca, imagina a realidade daquilo que se pensa. Que eu mando verdadeiros torpedos para as pessoas e recebo, inclusive com compactação de imagem, porque se são frutos do meu desejo, emissão com irregularidade, vai a imagem junto. Eu crio a imagem e essa imagem pode existir por séculos, às vezes até por milênio, porque ela se junta com outros elementos da mesma natureza e vai vivenciando, criam bolsões, aonde criaturas despreparadas adentram nesses bolsões através do elemento eletromagnético do pensar e assimilam isso. Então nós temos responsabilidade, não é só sobre nós mesmos, nós temos responsabilidade do que nós estamos emitindo para os outros, não é? Por isso, vamos dar um exemplo simplório. Tem gente que adora falar, colocar palavras de baixo calão, conhecido como palavrão, no meio das frases que estão falando, numa conversa que, por vezes, é uma conversa até que formal. O que você está mandando de energia? Às vezes não se pensa nisso, né? O que você está mandando de energia? Você está colocando algo que pode não chocar 2 ou 3, mas você está mandando uma energia desequilibrada naquele momento, que vai ser assimilada por alguém. Vai voltar para nós, mas vai ter assimilação. E nós podemos estar colaborando para a infelicidade de uma pessoa. Dá para se pensar nisso, não é verdade? Porque se a gente pode fazer um dano terrível com uma faca, imagine com aquilo que a gente utiliza do maior potencial que a criatura tem nela mesma. Por isso que, devido a essa visão tecnicista, por vezes, a prática da saúde passou a ser fragmentada. Por isso que a gente falou do boi. E apresenta falhas do indivíduo na busca do autoconhecimento, que esse é o ponto. Por isso que Jesus vem nos alertar, não tem nada de aqui, está lá 2000 anos atrás. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Em nós. No Evangelho está íncito em nós, nas suas bases. Quando ele disse, são 2 mandamentos, meu nego. Ele não disse meu nego, que não usava essa terminologia. Mas são 2 mandamentos simples. Ama a Deus sobre todas as coisas e um semelhante a esse é ama o próximo como a ti mesmo. Faz só isso aí que já está inserido, tudo quanto é lei, profeta e etc, etc, etc. Só faz isso. Por isso que o Emmanuel diz, antes de toda a fé que você possa ter no mundo, do mundo, né, toda a sua fé, seja bom primeiro. Não é genial? Seja bom primeiro, porque o bem, continuando com Emmanuel, será o teu advogado em toda parte. Muita gente fala de Chico Xavier, a título de exemplo. Chico Xavier isso, Chico Xavier aquilo, em relação ao quê? Ele passou a ser uma criatura ecumênica. Muita gente de outras religiões falam dele a respeito do quê? Era uma criatura boa. Se fosse católico, ia ser canonizado. Né? Teria virado santo. Que foram canonizadas ontem a irmã Dulce. Né? Que, claro, é meritório. Aliás, santo, não é? Santo, no dicionário, é uma criatura que faz o bem, uma criatura boa, uma criatura que se esforça no bem. Isso é um santo.
nós temos de santo tudo, mas às vezes queremos insistir nas particularidades do demônio, não é? Mas nós temos tudo de santo. Por isso que a gente disse a princípio que Jesus nos alertou que nós somos deuses. Então essa condição, né? O doutor Bernard Law foi prêmio Nobel de 1985 em medicina, e ele diz nesse livro A Arte Perdida de Curar, se você quiser ler, vale a pena, porque é uma visão fantástica de alguém que não está imbuído de religião, mas uma criatura que está imbuída de cuidado. Ele diz, agora os médicos, pela virtude de confiarem totalmente na ciência, criaram um total desequilíbrio, esquecendo-se da arte de curar, da arte do compromisso, da arte da escuta, da arte do cuidado, e deixando de investir tempo em seu paciente. Eu acredito que a medicina tenha perdido sua humanidade. Olha que coisa impressionante, né? Por isso que eu tenho um amigo que ele é médico de família, e ele é meu vizinho. E ele disse, Humberto, eu não fiquei rico porque eu não quis ser especialista, porque médico de família é ideologia. Eu disse, faz sentido. Eu até disse para ele o seguinte, se você tivesse ficado rico, você não era nem meu vizinho, não é verdade? Ele falou, Eu disse, nem era seu médico também. Eu falei, pois é, mas é uma realidade, né? Veja, a criatura olha o outro como um todo e dá tempo. Aliás, hoje eu fiquei sabendo do tratamento de uma senhora que ela foi ao médico e o médico disse para ela não descobria o problema dela. Já tinha ido não sei quantos médicos dando remédio, ela tem fibromialgia, e dado remédio contra a dor, etc., mas ela não sabia o problema. E um médico que atendeu disse assim, nós recebemos a orientação de atender em 15 minutos, mas eu vou dar prioridade no seu caso. Ele ficou 1h30 com o médico e saiu de lá sabendo que era fibromialgia. E aí passou a se tratar adequadamente para o problema que tem. Veja, é o foco na pessoa. Não é o foco no problema, não é o foco apenas numa situação que a pessoa está apresentando. Por isso que este cidadão, acho que você já deve ter ouvido falar dele, né? Theophrastus Philippus Aurelius Bombastus von Hohenheim. Era o nome dele esse, né? Ele era conhecido como Paracelsus, para os íntimos, né? O Paracelsus foi um médico suíço nesse período, isso não é palavrão, é nome mesmo. Aí ele dizia o seguinte, o poder curativo do caráter de um médico revelado pela forma efetiva, competente e afetiva, amorosa, com que trata seus pacientes, não é exclusividade de santos e espíritos de luz, é de pessoas comuns e pessoas que falham na sua vida, mas que dão exatamente a sua vida pelo paciente em torno da causa. Esse aspecto, o Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, viveu nesse período, era exatamente esse cidadão dizendo o seguinte, através da Madame W. Creel, em 1875, ele foi o criador da homeopatia, como dissemos, ele assinou no final da comunicação Hahnemann, Entrefois Paracels, era o Paracelso reencarnado para trazer homeopatia para o mundo. E quando você dá um Google, às vezes aparece assim, pseudociência. Porque, é claro, né, você pega, macera a planta ou qualquer outro produto que se use e mede quimicamente lá, depois que você vai diluindo, chega um determinado momento que quimicamente você não tem mais aquilo que é do produto que foi utilizado. Mas pega um espectrômetro e bota na planta lá e bota na aguinha lá, você vai ver que tem o mesmo nível energético. Você toma a aguinha ou a bolinha, né, chupa a bolinha, o que acaba acontecendo não vai atuar no corpo físico, atua no duplo etérico, no perispírito, que é de lá que vem o processo do restabelecimento. Mas aí, neguinho, porque não dá dinheiro, chama de pseudociência. Não todos, evidentemente, mas tem esse tipo de informação. Por isso que, na realidade, o processo de espiritualização vai requerer que nós encaremos as doenças como subproduto da descompensação psíquica do indivíduo, merecendo cuidado na análise. E, na realidade, a sua simples cura física, veja, descompensação psíquica, subproduto, não implica na solução do conflito psicológico gerador. Não é verdade? Por isso que esse ponto, né, às vezes a pessoa,
quando nós verificamos, nós vivenciamos o subproduto daquilo que é o problema. Analisamos isso até agora. E tem gente que adora valorizar o problema que tem, né, num verdadeiro autopasse ao contrário. Eu estou com uma dor de cabeça. Dor de cabeça, você? Dor de cabeça sou eu que tenho. Ela começa aqui, dá umas pontadas aqui atrás, repuxa na base da coluna, quando vai ver já pegou o meu ciático. Dá umas repuxadas e eu não consigo nem andar direito. É um autopasse, que gosta do subproduto da descompensação psíquica. É um autopasse que se dá, uma quantidade de energia que se injeta em si mesmo, obviamente numa quantidade muito superior ao necessário do que a gente toma de passe, que faz o quê? Nos complica muito mais. Cai a perna? Também. Eu ouvi isso, não? Eu ouvi alguma coisa, cai a perna. É possível, né? Pode até ser. Mas o fato é, há uma condição de inserção energética que vai aumentar o tipo de problema. E vai ter reflexos em outras áreas do organismo, sim, senhor. Por isso que, na realidade, nós vamos buscar em Kardec, não tem novidade nenhuma, o Livro dos Espíritos, na 370, da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro, das faculdades morais e intelectuais do homem, a resposta dos espíritos. Não confunda o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento, manutenção, saúde, enfermidade, ou seja lá o que for, dos órgãos. Cabe a cada um de nós essa situação. Por isso que vem a AME Brasil e a AME Internacional, estão fazendo, são médicos espíritas que estão pesquisando a ligação de saúde e espiritualidade em diversas ciências, como a neuroteologia, né? Que é a parte neurológica e a parte espiritual do indivíduo, a psiconeuroimunologia, procurando encontrar desses enfoques espiritistas, né, que estão aí à nossa disposição, ações somatopsíquicas como causas fundamentais da maioria das doenças. Não é uma beleza? Por isso que outra questão é o Sir William Osler, que desencarnou em 1919, era um médico canadense, verdadeiro ícone da medicina, chamado por vezes pai dela. O que ele dizia a respeito de atender a criatura? O bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. Vocês lembram desse cidadão, não? Esse cidadão foi uma das criaturas que mais ensinou isso, dizendo em certo momento da vida dele, o médico, ele não é um aferidor de recursos, ele é um missionário da medicina. Incrível, né? Dr. Bezerra de Menezes, em foto, quando ele tinha 35 anos de idade. Aí, geralmente, ele deve aparecer no plano espiritual, até mais jovem que isso. Né? Esperando o velhinho Bezerra, né? Não, às vezes ele aparece como velhinho para nos agradar. Mas o fato é que, veja, ele diz assim, imagina, é um sacerdote da medicina, não é um indivíduo que fica só para auferir lucros. Claro que ele tem que viver, mas antes de mais nada, o indivíduo é um sacerdote da medicina. Compete-nos ao conhecimento que nós temos, que às vezes a gente fala que tem pouco, o conhecimento que temos como espírito, em sermos os sacerdotes do bem dentro das nossas possibilidades, com todos os problemas que a gente possa ter. Por isso, meu amigo, minha amiga, antes de você cair no SUS, procure Jesus. Não é verdade? Procure Jesus, antes que você caia no SUS. A respeito de Jesus no SUS, Humberto de Campos comentaria o seguinte, que Jesus um dia, vendo a situação das pessoas como estavam sofrendo, resolveu fazer um plantão especial. Colocou um jaleco e foi parar num dos postos do SUS. Aí, quando ele chegou, tinha aquela fila enorme, ele estava passando, um dos pacientes que aguardava na fila já gritou, vai mudar o plantão. Aí Jesus passou, entrou lá na sala do médico, que já estava exausto, disse, meu irmão, pode ir, que eu toco daqui para frente. O médico acabou de sair, o Jesus disse, o próximo. Aí entrou o sujeito numa cadeira de rodas, né? Era um paralítico.
Jesus chegou perto dele e disse assim, fez uma imposição de mão no seu coronário, disse, levanta-te e anda. O indivíduo, um minutinho depois, saiu andando, empurrando a cadeira de rodas. O que estava na fila em segundo lugar disse, e aí, como é que é esse médico? Ele disse, igualzinho os outros, nem pergunta o que a gente tem e já vai mandando a gente embora. Muita paz.